conduzem à salvação. Ainda no momento de edificação, eu quero convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis. E hoje nós começaremos mais um capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 32. Gênesis 32, versículos 1 e 2. Quando nós temos o relato do exército de Deus acampado ao redor de Jacó para recepcioná-lo em Canaã, demonstrando assim o cuidado de Deus sobre a vida dos seus servos. Gênesis 32, versos 1 e 2. Diz assim a Sagrada Escritura: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E amém. Meus irmãos, ao iniciarmos a leitura e a exposição deste capítulo 32, nós somos lembrados, aqui em Gênesis, que a vida cristã não é fácil. A vida cristã, ela é uma constante batalha contra diferentes inimigos. Tal como um herói em uma aventura, o crente, ele acaba de vencer uma luta e ele já se vê em outra luta, em outra batalha. Os crentes são ameaçados por inimigos internos, que nós sabemos, nossos desejos, as tentações, nossos pecados recorrentes, que nos levam a tomar decisões erradas, mas também nós somos ameaçados por inimigos externos, o diabo e os seus agentes, as pessoas, as circunstâncias que o inimigo usa para minar a nossa fé, para quebrar nossa comunhão com Deus, para nos levar distante dos propósitos do Senhor. E a vida de Jacó é clara como uma ilustração destes princípios espirituais. Percebam que todo o capítulo 31 narra a grande luta de Jacó contra o seu sogro, os temores, os medos que ele enfrenta para sair da casa de seu sogro em Harã, para obedecer o mandamento de Deus que ordenou Jacó voltar para a terra de sua parentela, para a terra da promessa, para Canaã, e as ameaças que ele sofre de seu sogro. Jacó teve que enfrentar as trapaças de Labão, suas injustiças, teve que enfrentar a avareza e, por fim, até mesmo a violência de Labão, que foi ao encalço de Jacó com uma pequena tropa, com um bando, a fim de trazer o mal sobre Jacó e sua casa. Mas Jacó recebeu a vitória de Deus. O capítulo 31 termina com um banquete, termina com Labão pacificado. Aquele que era o perseguidor tornou-se o abençoador de Jacó. Aquele que foi no encalço de Jacó para tentar contra a vida dele, agora abençoa a vida de Jacó. Aquele que estava em inimizade termina em aliança com Jacó. Mas, meus irmãos, Deus livrou Jacó da mão de seu sogro. Contudo, o futuro que aguarda Jacó não é de tranquilidade. Nós não terminamos propriamente aqui com um final feliz, com Jacó gozando de tranquilidade, de paz, de bem-estar. Ele tem um perigo à sua frente. Ele tem uma ameaça maior diante de si. Na verdade, o que está diante dele é o seu passado. Jacó caminha para o seu futuro, caminha para a terra da promessa, caminha para a terra que o Senhor havia designado para ele e os seus antepassados como a terra da bênção, mas antes de receber as bênçãos futuras, ele tem que resolver os problemas do passado. O capítulo 32 e também o capítulo 33 nos mostra como Jacó vai se defrontar com o seu passado. Deus o livrou do perigo que ficou para trás, mas o seu passado o ameaça adiante. Ele tem seu irmão Esaú, que o odiava, de quem ele fugiu 20 anos antes deste reencontro, e fugiu debaixo de ameaças de morte, pois chegou ao conhecimento de Jacó que o seu irmão dizia para os empregados de seus pais: no dia em que meu pai Isaque morrer, eu vou matar meu irmão. E Esaú
pelo relato bíblico nós sabemos, não era um homem franzino, pelo contrário, era um caçador valente, um homem forte, um homem guerreiro, um homem bruto. Jacó fugiu de Esaú, mas agora Deus faz Jacó reencontrar o seu passado para resolver o seu futuro. A mesma situação estava sendo vivenciada pelos leitores de Gênesis, pelos primeiros leitores. Gênesis foi escrito por Moisés e dedicado primeiramente ao povo de Israel que fora libertado do Egito, portanto, um inimigo passado. Mas ao ser libertado do Egito, Israel não teve muito tempo para festejar. A festa de Miriam com as mulheres durou apenas um instante, porque eles tinham à frente outros inimigos, mais fortes e mais poderosos. 6 nações dos cananitas, de gigantes, de cidades fortificadas, de fortalezas aos olhos dos homens inexpugnáveis, que eles deveriam agora enfrentar. Inimigos para trás, inimigos adiante. Esta realidade de Jacó e de Israel também é a mesma realidade que enfrenta a igreja na terra. É por isso que os teólogos chamam a igreja de igreja militante, a igreja na terra. É a igreja que está em lutas, é a igreja que está em guerra. Nós fomos libertados dos nossos inimigos. Nós já estamos debaixo do poder de Deus, do seu reino, e já somos mais do que vencedores. O império das trevas ficou para trás, o Senhor nos tirou dele. A maldição do pecado já foi cancelada. Jesus já derramou o seu sangue para que não haja mais condenação sobre nós. Satanás não tem mais poder sobre a igreja. Contudo, ainda não estamos totalmente livres de uma luta. Precisamos crescer em santificação. Precisamos continuar em nossa caminhada rumo ao futuro e então alcançar a Canaã celestial. Vejam como a história de Jacó, a história de Israel fazem, meus irmãos, uma clara analogia com a igreja de Deus na terra. Inimigos ficam para trás, mas há inimigos adiante, e só teremos plena paz, conforto e tranquilidade na Canaã celestial, na presença do Deus Altíssimo. Este capítulo 32, portanto, de Gênesis, tem como ideia central o encontro e o confronto. Aqui Jacó vai buscar se encontrar com seu irmão e ser confrontado por ele. Jacó espera encontrar com seu irmão Esaú e confrontar-se com seus erros do passado, buscando perdão e reconciliação. No entanto, ao lermos o capítulo 32, a expectativa do encontro com Esaú não se cumpre. Jacó quer encontrar com Esaú. Seu coração está cheio de ansiedade e de medo. Mas quem vem ao encontro de Jacó é Deus. Ele deseja encontrar com seu passado, um encontro horizontal, resolvendo os problemas desta vida, mas ele se depara com um encontro vertical, vindo dos céus, para que a vida de Jacó seja de fato transformada. Nós vamos aprender neste capítulo 32 que antes de Deus resolver os problemas de Jacó aqui na terra, antes de Jacó tratar seu relacionamento com seu irmão Esaú, ele terá que resolver sua relação com o Senhor. A relação vertical da vida de Jacó e a consequente transformação pessoal que acarretará no final deste capítulo, inclusive na mudança do nome de Jacó, que terá seu nome trocado de Jacó para Israel, que quer dizer o príncipe de Deus, mostram esta dimensão fundamental da existência humana, que é o relacionamento com Deus. Todos os demais problemas, todas as outras coisas que nos cercam ficam pequenas, perdem sua força quando nos deparamos com o nosso relacionamento com o Senhor. Primeiro Deus, depois o restante. Portanto, estes 2 versículos que introduzem o capítulo já mostram o tom deste capítulo. Jacó sai das terras de Gileade e agora já está entrando em Canaã.
deixa para trás o seu sogro e o memorial de paz que eles erigiram e começa a se aproximar de seu irmão Esaú. E aqui, ao invés dele se encontrar com Esaú, com seus bandos, com seus capangas, com as suas milícias, ele se encontra com o exército celestial. Portanto, a ideia central destes 2 versículos, que introduzem toda esta narrativa do capítulo 32, é que o Senhor envia o seu exército para recepcionar o seu servo, dando-lhe segurança. Antes do confronto com Esaú, Deus garante segurança para Jacó. Antes, meus irmãos, de nós tratarmos de qualquer problema que temos em nossa vida, de qualquer relacionamento que temos que resolver, nós precisamos primeiro da segurança que vem da graça de Deus, do seu perdão, da sua proteção. Isto fortalece a nossa fé para lidarmos com todas as outras situações. E é isso que Jacó está aprendendo nestes 2 versículos. Vejamos, meus irmãos, o que estes versículos têm para nos ensinar. Em primeiro lugar, Deus vem ao encontro dos seus servos que andam pela fé. Quando nós andamos seguindo os nossos próprios caminhos, nós andamos longe de Deus. Embora Ele esteja sempre perto, nós andamos escondidos da sua presença. Tal como Adão, quando pecou, e sua mulher, eles se esconderam de Deus, como se pudéssemos viver longe dos seus olhos, como se pudéssemos colocar nossa cama num lugar alto e Deus não nos enxergar mais, como se pudéssemos entrar num buraco, num abismo em que Deus não estivesse lá. Os homens, quando vivem segundo os seus próprios desejos, sua própria vontade, seus próprios caminhos, eles querem viver como se Deus não existisse. Mas não é o caso de Jacó. Veja que depois que Labão parte, o texto diz: também Jacó seguiu o seu caminho. Na narrativa parece que é uma frase simples, que não nos comunica muita coisa. Mas lembremos o que significa isso. Jacó havia acabado de escapar de um conflito. Ele acabara de receber um livramento. Mas ao invés de ficar naquele lugar em que Deus o libertou, Gileade, aquele lugar onde ele havia acabado de celebrar um banquete de aliança com seu sogro, ele não se detém confortavelmente na segurança adquirida. Ele continua a andar com a sua família. Ele vai para onde estava o perigo, ao invés de ficar aonde havia certa segurança. Ele, mesmo enfrentando medo e ansiedade, como o capítulo vai deixar claro, mesmo tendo seu coração apertado, sem saber a reação que o aguardava da parte do seu irmão, ele se coloca no seu caminho. Meus irmãos, a hostilidade de Esaú certamente trazia terríveis apreensões ao coração de Jacó. O texto não nos diz, mas eu imagino, pelas falas de Jacó no capítulo 32, que ele tinha dificuldades para dormir. Até porque no final do capítulo 32, Jacó passa uma noite em vigília, lutando com o anjo do Senhor. O seu coração estava aflito, a sua segurança, a segurança de suas esposas, de seus servos, de seus 12 filhos, 11 meninos e uma menininha, dependia dele, e ele não tinha meios para enfrentar o seu poderoso irmão. No entanto, meus irmãos, esta hostilidade, estes medos, estas ansiedades não deteram os passos de Jacó. O texto diz que Jacó seguiu o seu caminho. Não foi Deus que disse a ele, ainda na casa de Labão: Jacó, volta para a casa de tua parentela, volta para a terra de Canaã. Jacó obedece a Deus. Em circunstâncias difíceis, ele prefere crer na palavra de Deus e continuar em frente, rumo a Canaã, ao invés de obedecer os desejos do seu coração, que provavelmente traziam à sua mente os seguintes pensamentos: Jacó, para que isso? Será que Deus quer que você se ofereça como um novilho para o sacrifício? Será que Deus quer que você coloque a vida dos seus filhos em risco? Jacó, não faça essa bobagem. E eu imagino esse diálogo interno no coração de Jacó. Nas noites sem dormir,
olhando para as estrelas do deserto, lembrando das várias noites que ele passou naquele mesmo deserto, quando 20 anos atrás ele foi sozinho para Padã Arã, e agora voltando com um grande acampamento, com muitas pessoas debaixo de sua responsabilidade. Jacó vivia este conflito, mas neste conflito em que a sua fé era provada, ele perseverou na fé. O texto diz: Jacó seguiu o seu caminho. Por que ele seguiu o seu caminho, meus irmãos? Porque a fé dele não era uma fé cega. Ele conhecia o Senhor. Ele tinha experiências do Senhor. Quando ele percorreu aquele caminho de ida, quando ele passava por aquele mesmo caminho, 20 anos antes, indo para a casa de seu sogro, Deus lhe apareceu naquele caminho, e na escada que liga a terra aos céus, quando os anjos subiam e desciam naquela escada, o Senhor fez promessas a Jacó, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 28, nos versículos 14 e 15. Basicamente 3 promessas. No versículo 14, Jacó, eu te multiplicarei, ou o sentido original do verbo hebraico, eu te farei irromper, como um rio caudaloso que irrompe todas as barreiras, como a água que leva tudo pela frente, eu te farei crescer. Você é um só, mas você voltará como muitos. E Jacó então se lembra: veja, eu não tenho que temer meu irmão. Deus me prometeu que faria de mim uma família numerosa, e eu já tenho visto estas promessas. Eu cheguei em Harã sozinho, agora eu retorno com 12 filhos, 11 meninos, uma menina. Deus também disse a ele que multiplicaria os seus bens. E Jacó chegou a fazer um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, eu agora não tenho nada a não ser este cântaro que eu dedico ao Senhor, derramando deste azeite nesta pedra memorial, a qual eu coloco o nome de Betel, casa de Deus. E se o Senhor me multiplicar e me der bens, quando eu voltar para a casa do meu pai, eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me deu. E agora ele é um homem rico. O texto nos mostra nos capítulos 30 e 31 que Deus fez os bens de Jacó multiplicar. Mas, meus irmãos, ainda faltava Jacó experimentar a bênção principal da promessa. Em Gênesis 28, no versículo 15, Deus disse a Jacó: eis que estou contigo, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó já viu as bênçãos de Deus, que multiplicou sua família, que multiplicou os seus bens, mas Jacó precisava agora perceber que Deus sempre esteve ao lado dele, que Deus sempre andou com ele em suas jornadas. Será que estava Deus com Jacó? Pensava o patriarca. Será que Deus está comigo? Meus irmãos, esta dúvida do coração de Jacó é a dúvida de todos nós, porque nós pensamos que porque pecamos, porque titubeamos, porque falhamos, porque passamos por tribulações, que Deus se coloca longe de nós. Mas, meus amados irmãos, se estamos em Cristo, a promessa dele é fiel. Cristo declara: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jacó não podia ver Deus ao seu lado, por isso ele sempre tentou fazer as coisas da sua maneira. Ele sempre tentou resolver os problemas com as suas próprias artimanhas, com o seu jeitinho. Mas nós sabemos que isso não foi bom para Jacó. Na verdade, todas as vezes que Jacó tentava resolver as coisas usando sua própria forma de lidar com as situações, isso trouxe consequências ruins. E por que ele fazia isso? É porque ele pensava: se eu não for por mim, quem será? A incredulidade, meus irmãos, que Satanás instiga em nosso coração, nos faz pensar assim: se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? A resposta é tão simples: Deus cuida de nós. Isto é fé. Deus cuida usando meios que nós não imaginamos. Às vezes achamos que são os nossos recursos materiais, que são nossas capacidades intelectuais, que são os nossos relacionamentos, que são nossa família que vão prover para nós, mas quem provê é Deus, usando meios que nós não podemos controlar. Jacó precisava aprender esta lição.
E diante deste momento tão tenso, deste momento de um encontro iminente e ameaçador com seu irmão, desta expectativa e ameaças que pairavam sobre sua cabeça, Jacó, apesar de toda esta perplexidade, ele persevera em fé. Ele permite que sua fé seja provada. E diante disso, ele receberá a mais bendita de todas as bênçãos, a principal de todas as promessas que ele ouviu do Senhor. Não a promessa de uma família numerosa ou de recursos materiais numerosos. A principal promessa, que é o grande princípio da aliança de Deus com o seu povo: eu estou convosco. Esta é a grande promessa. Por isso Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Por isso o Espírito Santo é nos dado para habitar em nós, Deus em nós. O texto diz: Jacó seguiu o seu caminho. Literalmente, o verbo traduzido por seguir é o verbo andar, halak, que é um verbo muito significativo na Bíblia por causa de seu uso figurado. Geralmente o verbo andar na Bíblia é o mesmo verbo que aparece em Gênesis 5 para falar do relacionamento de Enoque com Deus. Quando diz que Enoque andava com Deus, ele não é um verbo usado apenas para expressar o movimento físico, de andar, de dar passos, mas para expressar um hábito de comunhão, de relacionamento. Por isso este verbo é usado tanto para expressar o caminho dos ímpios no Salmo 1, quanto o caminho dos justos. O verbo halak. O verbo que indica que Jacó perseverou em sua fé. Ele andou no seu caminho, não no caminho de Labão. E qual era o seu caminho? O caminho da fé na promessa de Deus. O caminho da obediência à ordem do Senhor. Andando pela fé, Jacó, então, sendo provado, recebeu o conforto e a aprovação do Senhor. Continuando ainda neste versículo 1, nós aprendemos também que Deus encoraja a fé de seus servos com a manifestação de seu cuidado. Primeiramente temos a ação de Jacó, de perseverar na fé, de andar no caminho que Deus havia estabelecido para ele, mesmo que aquele caminho fosse perigoso, mesmo que aquele caminho fosse difícil, mas logo em seguida, Deus, sabendo da fragilidade do seu servo, Deus o encoraja. Meus irmãos, Deus sabe a nossa estrutura. Como diz o salmista, Ele sabe que nós somos pó, como declarou Abraão, que nós somos pó e cinza. Deus não nos dará tentações acima de nossas forças, mas juntamente com a tentação, Ele provê o livramento, como declara o apóstolo Paulo aos Coríntios. E é isto que Jacó experimenta na segunda parte do versículo 2. Quando Jacó anda pela fé, no caminho do Senhor, no caminho da obediência à ordem do Senhor, indo para Canaã, apesar dos perigos que estavam adiante, diz: e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Lembram-se do Salmo 91? Infelizmente as pessoas deixam este salmo aberto, nem o leem, como se ele fosse proteger simplesmente por ser uma página aberta. Outras pessoas leem, mas se atentam apenas para as promessas de proteção. Mas nós devemos ler e nos atentar para aquilo que o servo de Deus faz, que produz tão grande benefício em sua vida. E nós vimos no Salmo, ele se atém à verdade de Deus como seu escudo, como seu pavês. Ele crê no Senhor e se apega a Ele, e a sua alma o ama. Jacó amou mais a Deus do que sua própria vida. Ele disse: se Deus falou para eu ir, apesar de eu sentir que minha vida está em risco, eu amo ao Senhor, eu vou obedecê-lo. Então, quando Jacó fugiu 20 anos antes de Esaú e se dirigiu para a casa dos parentes de sua mãe, para a casa de Labão, ele já tinha recebido uma experiência para fortalecê-lo na fé. E agora retornando, uma experiência semelhante. Quando ele sai, andando apenas poucos dias, os anjos de Deus vieram ao seu encontro, quando ele dormia reclinado em uma pedra, em Betel, próximo à cidade cananita de Luz. E aquele encontro foi para prepará-lo, a fim de que ele pudesse suportar com paciência as provações na casa de seu sogro.
Os anjos de Deus e o próprio Senhor vieram ao encontro de Jacó em sua partida. Agora os anjos de Deus, no início do capítulo 32, e o próprio Senhor, no final deste capítulo, vêm para recepcionar Jacó no seu retorno. É a promessa do Salmo 121 se cumprindo. O Senhor guardará a saída e a chegada do seu servo, desde agora e para sempre. Jacó é recepcionado pelos anjos, a fim de que sua fé seja fortalecida neste encontro com seu irmão Esaú. Que ele espere no Senhor, que ele tenha paciência nas promessas do Senhor, que ele confie no Senhor e não em si mesmo. A comitiva angelical é um sinal para Jacó da presença protetora de Deus, de um Deus que é fiel e cumpre a promessa que disse a Jacó 20 anos antes: eu estou com você, Jacó. Eu te trarei em paz para a terra de Canaã. Todavia, meus irmãos, aquela visão não foi algo confortável para Jacó em sua primeira impressão. Jacó, eu imagino, estava com tanto medo, estava com tanto receio, que o autor bíblico Moisés, ele usa um verbo muito estranho aqui no versículo 32, no capítulo 32, no versículo 1. O verbo traduzido por encontrar aqui não é um verbo comum para um encontro. Não é como um amigo encontrando outro amigo, mas é um verbo especial na língua hebraica, que tem o sentido de um encontro para prejudicar, matar, molestar, perseguir ou ameaçar. Este é o verbo usado aqui. Na língua hebraica é o verbo pagar. Este verbo, para os irmãos terem ideia, ele aparece em Números 35, 21, quando diz assim: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, mata-lo-á. Então ali em Números 35, 21, este verbo que aparece em Gênesis 32, tem o sentido de encontrar alguém para se vingar dessa pessoa, para matar. Também em Josué, no capítulo 2, versículo 16, este mesmo verbo aparece. Diz assim: e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura, aqui é a Raabe dizendo aos espias, lá em Jericó, ela diz para os espias: fujam da minha casa, vão ao monte, para que se porventura os guardas de Jericó vos não encontrem os perseguidores, ou seja, se eles encontrarem vocês, eles vão encontrar para o mal, para matar. E é interessante a ocorrência, e este é o último exemplo que eu dou do uso deste verbo, em Rute, no capítulo 2, no versículo 2, quando Noemi aconselha sua nora Rute, dizendo: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, de Boaz, para que noutro campo não te molestem. O verbo molestar aqui é o mesmo verbo encontrar que aparece no capítulo 32 de Gênesis. Então perceba, quando Jacó tem aquela visão dos anjos, ele tem uma visão de que aqueles anjos vieram para o seu mal. Talvez ele tenha até confundido aquele exército angelical antes de identificá-los, quando ele viu de longe, como se fossem os bandos de Esaú, enviados para matá-lo. O texto não nos diz o porquê desta impressão de Jacó, mas o verbo usado por Moisés expressa essa ideia de uma expectativa ruim. Então ele vê aqueles exércitos e ele teme. Quem são estes que estão vindo para me molestar? Jacó, ao ver as milícias celestiais, ele se sente então ameaçado no primeiro momento. A visão é de anjos acampando dos dois lados do caminho. Percebam que a palavra aqui, traduzida por acampamento no verso 2, é uma palavra recorrente no capítulo. Ela aparece no verso 7, quando Jacó divide o seu grupo em bandos. A palavra traduzida por bandos, aqui no verso 7, é a mesma palavra acampamento. No versículo 2, ela também aparece no versículo 8, traduzida por bando, e também no versículo 10, traduzida por dois bandos. A ideia, segundo o texto original, é que Jacó vê uma estrada, e ao longo da estrada, dois grandes acampamentos de exércitos.
como se ele estivesse cercado por todos os lados, como se ele estivesse entrando no meio de um corredor polonês. Lembram-se do famoso corredor polonês? Quando na escola, não sei se vocês brincavam assim, né? Um jovenzinho passava e todo mundo ficava no corredor para acariciá-lo, né? Com pequenos afagos e pontapés. Então, é como se Jacó visse: olha, eu vou entrar nesse corredor, eu vou entrar num corredor inimigo, 2 bandos, de um lado e de outro da estrada. No entanto, Jacó, ele, ao aproximar, conforme nós vamos vendo no versículo 2, ele começa a mudar a sua impressão. Aquela comitiva que lhe causou espanto, ela estava ali para trazer sobre ele proteção e não ameaça. Os anjos estavam dispostos como um exército para recepcionar e conduzir Jacó, a fim de que ele não temesse perigo algum da parte de seu irmão. João Calvino faz um comentário muito oportuno destes versículos. Ele diz assim: é muito provável que os anjos foram distribuídos em 2 acampamentos em lados diferentes de Jacó, para que ele pudesse se perceber em toda parte cercado e fortificado por tropas celestes. Então imagine, meus irmãos, Jacó acorda, ele ouve barulhos e de repente ele vê 2 exércitos cercando dos 2 lados. No primeiro momento ele temeu, até quando ele tirou ali as remelas dos olhos, olhou direito e eram aqueles mesmos anjos que ele havia visto 20 anos antes, subindo e descendo a escada em Betel. Não eram exércitos de Esaú, não eram exércitos de homens, eram exércitos angelicais. E Calvino então continua: assim, Jacó podia perceber que em toda parte ele estava fortificado e protegido por tropas celestes, como diz o Senhor no Salmo 34, verso 7, que ele envia o seu anjo para proteger o seu servo. É declarado que os anjos, para preservar os adoradores de Deus, armaram suas tendas ao redor deles. Devemos então, meus irmãos, compreender que Jacó estava rodeado por um exército angelical. O acampamento aqui é nesse sentido militar. Um exército angelical cercou o acampamento de Jacó, tal como aconteceu na visão que Deus deu ao servo de Eliseu, quando os exércitos sírios vieram para capturar o profeta. E o servo, temendo, com medo por sua vida, apavorado, ele ia a Eliseu, e Eliseu então ora para que Deus abrisse os olhos daquele jovem. Então, quando ele olhou pelas montanhas, ele viu os carros de fogo, os cavalos angelicais, os seres poderosos do exército de Deus que o cercava. E não foi necessário que nenhum deles agisse. Foi esta experiência que Jacó teve. Percebam, no momento em que ele anda por fé, apesar de seus temores e angústias, Deus, de maneira sobrenatural, já começa a fortalecê-lo, confortá-lo, dando a ele a convicção de um futuro livramento de paz. Embora, meus irmãos, Deus não haja mais conosco através destas visões sobrenaturais, pois os patriarcas tinham o espírito da profecia, e Deus dava a eles revelação por visões, nós temos a convicção de que Deus cerca os seus exércitos angelicais em torno de nós, porque esta é a declaração da palavra de Deus, não apenas no Antigo Testamento, como no Salmo 34, verso 7 que eu citei, como no Salmo 91 que nós lemos nesta manhã, mas também esta é a palavra que Deus declara na Epístola aos Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores, que Deus envia para guardar aqueles que haverão de herdar a vida eterna. Deus nos protege, Deus nos guarda com o seu exército espiritual e celeste. Jacó então, agora vendo claramente, podendo discernir que o que estava ao seu lado não era ameaça, mas era proteção, no versículo 2 nós aprendemos que a fé do servo de Deus foi fortalecida por esta experiência. Veja, os anjos não consumiram com a vida de Esaú. Às vezes nós queremos experiências angelicais meio hollywoodianas, né? Cinematográficas. Não foi assim no caso de Eliseu, não é assim no caso de Jacó, não foi assim no caso do Getsêmani, quando os homens enviados pelo Sinédrio pegaram Jesus,
Pedro tentou defendê-lo, e o Senhor então adverte Pedro e os seus demais discípulos, que se ele desse ordens, as legiões celestiais viriam em seu socorro. Os anjos não foram enviados para destruir os inimigos de Jacó. Lembremos, meus irmãos, que nossa luta não é contra carne ou sangue. Os irmãos, lembrando daquele texto de 2 Reis capítulo 6, devem se atentar para o fato de que os exércitos dos sírios foram cegados, levados a Samaria e ali alimentados e despedidos em paz, para que Deus produzisse reconciliação. O Senhor é paciente e tolerante até mesmo com seus inimigos, e Ele não enviará os seus anjos para a destruição até que chegue o último dia. A fé de Jacó foi fortalecida pela experiência e não pela destruição dos seus inimigos. Apesar daquele susto inicial, Jacó entende a intenção da visão rapidamente, e nós podemos afirmar que ele entende a intenção pela maneira como ele nomeia aquele exército celeste. No versículo 2 ele declara a sua fé: este lugar é o acampamento de Deus, este lugar é Maanaim. Agora, meus irmãos, o uso desta visão tem uma dupla serventia. Dois resultados são produzidos na fé de Jacó. Em primeiro lugar, este servo de Deus, ele estava muito ansioso, muito preocupado em relação à sua segurança e ao seu futuro. Mas Deus agora, com aquele acampamento celestial, traz segurança ao coração dele. Ele sabe que ele está defendido pela tutela dos anjos de Deus, pela tutela dos ministros celestiais de Deus. Ele se sente seguro. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus quer marcar na mente de Jacó, imprimir na memória dele, um memorial para a sua fé. Meus irmãos, a nossa fé precisa de memoriais. É por isso que nós somos batizados. É por isso que nós professamos nossa fé. É por isso que nós fazemos em momentos especiais votos solenes ao Senhor. E é por isso também que em alguns momentos da nossa vida, Deus nos permite passar e nos concede experiências da presença dEle, para confirmar a nossa fé, para nos dar um memorial que possamos recorrer em nosso coração quando as coisas estiverem difíceis, como fez o profeta Jeremias em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, quando ele declara, diante da destruição de Jerusalém: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Assim como Jacó tinha um primeiro memorial das promessas de Deus sobre sua vida, da aliança de Deus com ele em Betel, agora ele terá um segundo memorial de que Deus permanece o mesmo, de que o Deus que fez a promessa está cumprindo, de que o Deus que disse: eu andarei contigo, eu estarei contigo, ele de fato está com ele. Maanaim é um segundo memorial na vida espiritual de Jacó. Ele poderia sempre se lembrar de Betel como um lugar de começo, de Maanaim como um lugar de consolidação, de reafirmação de sua fé. Deus, ele estava perto, Deus estava presente, e ao se lembrar de Maanaim, em todos os dias difíceis, Jacó teria sua fé confirmada. Meu irmão, minha irmã, Deus tem colocado memoriais em sua vida, momentos de livramento, momentos em que Ele agiu poderosamente em sua vida, momentos em que Ele derramou do Espírito Santo em seu coração, e que você sentiu o amor do Senhor de uma forma poderosa, próxima. Lembre-se destes momentos nas horas de angústia. Traga à sua memória estas experiências deleitosas, cheias de prazer e enlevo espiritual, nos momentos tristes. Deus quer marcar nossa história com memoriais. É tolice querermos fazer do sobrenatural, da experiência, das coisas extraordinárias, o comum. Porque se elas se tornarem comuns, elas deixam de ser extraordinárias. Já pensou? Toda vez que eu quiser atravessar um lago, eu usasse um cajado para abrir o lago, não ia precisar de construir ponte mais, né? Por que abrir o Mar Vermelho é algo tão marcante? Porque é extraordinário.
deveria ficar na memória do povo de Israel, deveria ficar na memória do povo cristão, e por isso foi registrado como história da redenção. Jacó aqui tem uma experiência especial com o Senhor, e Deus quer marcar o coração dele com aquela experiência. Deus quer que através daquele momento sua fé seja fortalecida, e não precise todos os momentos de uma experiência nova. Ele pode olhar para trás, colocar os seus olhos naquela situação, lembrar-se do que Deus fez por ele, e então ser fortalecido em sua fé e continuar na caminhada, em obediência, confiando no Senhor. Ele podia saber, meus irmãos, que o mesmo Deus que o livrou da mão de Labão, que protegeu Jacó de todas as desonestidades de seu sogro, é o Deus que o livraria das mãos de Esaú. É o Deus que livraria sua descendência das mãos de Faraó, das mãos dos reis e dos imperadores, das mãos de todos os seus inimigos. Portanto, os anjos aparecem com o propósito de confirmar a fé de Jacó no futuro, não menos que aguçar a sua memória das lembranças de livramentos passados. O Deus que livrou outrora, o Deus que esteve comigo antes, o Deus da minha história, é o Deus do meu presente, será o Deus do meu futuro. Memoriais servem para isso também. De que maneira, meus irmãos, podemos aplicar este texto, então, em nossa vida? Já o temos aplicado, mas agora de forma mais específica. Em primeiro lugar, nós aprendemos, pelo exemplo de Jacó, que a fé nem sempre elimina toda dúvida. Ter fé não significa não ter medo, não ter ansiedade, não ter receio, não ter apreensões, porque podemos ter uma fé verdadeira ainda fraca. A fé pode ser forte ou fraca, mesmo sendo verdadeira. Andar pela fé consiste, portanto, em permanecer no caminho da obediência, em ouvir a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus, mesmo contra as evidências desfavoráveis. As pessoas às vezes pensam, eu vou fazer isso quando tudo estiver bem. Então isso não é fé. Você não está caminhando pela fé, você está caminhando pelo que vê. Quando nós agimos contra as tendências do nosso coração, contra os nossos desejos mais profundos, contra os nossos temores e medos, em obediência à palavra do Senhor, é que estamos andando pela fé. Em segundo lugar, a fé provada e que tem a experiência da presença de Deus é que fica fortalecida, amados irmãos. Nós não devemos temer andar pela fé, porque Deus quer provar a nossa fé. E somente quando a fé é provada, é que ela fica forte. Há pessoas que são crentes, que vão para o céu, mas parece que não progridem em sua vida espiritual, porque elas são tímidas, elas são fracas no exercício de sua fé, elas entendem o que está na palavra, mas elas têm medo de praticar, elas acham, se eu fizer isso, vai dar errado, então eu não farei. Isso é incredulidade, meu amado, minha amada irmã. Permita que sua fé seja provada, e veja Deus vindo em seu socorro, e veja Deus agindo em seu favor. Dê o primeiro passo, faça como Jacó, ande pelo caminho do Senhor, e então você verá o acampamento de Deus. Jacó, ele experimentou o livramento das mãos de Labão, mas permanecia receoso de se encontrar com Esaú. Mas ele andou nos caminhos, ele perseverou na fé, sua fé seria provada, e por isso ela seria também fortalecida, e o próprio Jacó seria transformado. Em terceiro lugar, quando andamos pela fé, Deus está conosco. O que eu quero dizer com isto? Será que Deus não está sempre conosco? Obviamente que sim. Todos nós que estamos em Cristo, somos um só espírito com Ele, nós estamos unidos a Cristo. Mas aprenda esta distinção: união é diferente de comunhão. Se eu me casei com minha esposa, eu estou unido a ela, mas não quer dizer que eu tenho comunhão com ela. Se um filho é gerado de mim, de uma mãe, do seu ventre, você tem uma união com seu filho, mas não quer dizer que haja comunhão.
União pode ser por uma questão biológica, por uma questão de contrato, por uma questão de aliança e de pacto, mas comunhão é o usufruto, é o estreitamento dos laços da união. Todos nós estamos unidos a Cristo e a Deus pela fé que professamos, mas na medida em que crescemos na fé, na medida em que exercitamos esta união, na medida em que desfrutamos dos privilégios desta união, desta bendita aliança, deste relacionamento que temos com Cristo, somente assim experimentaremos verdadeira comunhão. É em fé, obediência, amor que o crente goza de comunhão. Deus sempre esteve com Jacó, porque Deus o escolheu, porque Deus deu a ele a bênção da primogenitura, porque Deus havia designado Jacó para ser o herdeiro das promessas feitas a Abraão e a Isaque. Jacó nunca andou sozinho, mas ele muitas vezes estava desapercebido da presença de Deus, porque embora unido a Deus pela aliança, ele não estava gozando desta unidade pela comunhão. União não é o mesmo que comunhão. Aprenda isso, meus queridos. E por fim, nós vimos em Gênesis 28 que Jesus é a escada de Betel. Em João, no capítulo 1, versículo 51, Jesus declarou a Natanael que ele não deveria ficar surpreso por Jesus tê-lo visto debaixo de uma árvore como um homem justo e piedoso, mas ele deveria ficar surpreso quando visse o Filho do Homem nos céus e os anjos de Deus subindo e descendo por ele. Jesus é a escada de Betel. Ele é a ponte que une os céus à terra, que une os homens a Deus. E Jesus também é o Senhor dos exércitos. Ele é a morada do Altíssimo entre nós. Ele é o Manaim, o acampamento de Deus, a tenda de Deus com o seu povo. Ele também é o cabeça sobre todo principado e potestade, que comanda as milícias celestiais. Ele foi colocado pelo Pai acima dos anjos para ser o nosso Salvador. E por isso ele tem autoridade sobre os anjos, que são seus ministros enviados em favor dos crentes. E por fim, ele virá no último dia com os seus anjos para julgar a terra. Portanto, meus irmãos, embora os anjos sejam enviados em socorro de Jacó, em socorro de Israel, em socorro da igreja, nossa fé não está voltada para os anjos. Nossa fé está voltada para aquele que é maior do que os anjos, para Jesus, o Senhor e cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a palavra dEle em nosso coração. Fiquemos de pé para fazermos esta oração final e sermos despedidos